registrar a minha entrada oficialmente. Virei uma idosa no Brasil. Falei, vou viajar para a Europa, ganho mais 5 anos, porque lá é 65. Né? Eu falei assim, mas oficialmente pelo OMS eu sou uma idosa. Aí começava a brincar, eu vou ter vaga preferencial, vou pegar fila preferencial, tenho desconto. Tanto que no dia do meu aniversário eu fiz questão de ir numa exposição, num museu, só para pagar minha entrada. Eu adorei. Para ver se está funcionando. Eu adorei isso. E aí o cara olhou e falou, é hoje, né? Quando eu usava o termo velha, né? As pessoas se ofendiam. E tem muito as mulheres, isso, né? elas se ofendiam de uma maneira absurda, chamar de senhora. Porque no Brasil, chamar de senhora é quando você está irritado, ou senhora, né? Mas a senhora não está entendendo aquela coisa, né? Ou então, chamar de a sua velha, virou xingamento. Né? Então, isso entrou numa forma, na cultura nossa, de uma forma tão forte, que a palavra velha, as pessoas brigavam comigo. Velha é para coisa, eu não sou velha. Olha, primeiro, não existe o verbo idosar. Né? Você envelhece, é envelhecer. Né? Essa coisa de boa idade, né? A melhor idade. Eles acham um nome que... tudo vendável. Até a melhor idade, acho que a melhor idade surgiu na França, que também por conta dessa questão do preconceito de falar de velho e tudo mais. Comecei a explicar isso para as pessoas, elas passaram a entender. E até o ponto de hoje, as pessoas escreverem para mim, eu tenho orgulho de ser velha. Bem-vindo à Casa da Vizinha. Hoje eu recebo a Cláudia Franco. Ela de TI passou muito longe, correu, maratonou para ciclista. Hoje ela dá aula de pilotagem de bike. Então, ela tem 63 anos e estou muito feliz que ela veio na Casa da Vizinha tomar um chá com a gente. Bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, amei esse convite. Não vi a hora de chegar aqui, para tomar um chazinho, um bolinho, voltar quase que para a roça, muito bom. O caminho da roça. O caminho da roça, sabe? Gostoso. E eu fiquei muito feliz com o convite, te agradeço, Ana, pelo espaço para a gente poder falar um pouquinho da longevidade, de tudo. Sim, eu acho que começando a contar a sua história, né, Cláudia? A gente estava conversando um pouco, mas é importante a gente passar para o próximo, inspirar outras pessoas. E você, com o seu perfil, você faz muito bem isso. Eu acompanho, eu admiro. É uma troca muito positiva que eu sinto. Eu gosto muito dos seus posts, da sua fala, da sua explicação. E todo mundo, né? Quem não acompanhava, vai acompanhar a Cláudia, porque tem muitas coisas positivas para a gente começar, né? Começar. Quem não começou, não importa se é 40, se é 50, ter outras visões, né? Algumas pessoas falam para mim, você romantiza a velhice. Eu falo, não é romantizar. Não. É que a minha personalidade, eu sempre fui muito positiva. Eu sou positiva, é a minha natureza. Então, eu falo assim, eu não tô querendo romantizar e chegar lá nos bastidores, eu fico chorando. Não, eu sou positiva. Então, assim, eu vejo o lado bacana da velhice, que é o que eu sinto. Então, o que eu coloco lá no meu perfil é exatamente o que eu sinto. Não é algo que não é um personagem. Eu não criei um personagem. O personagem sou eu. Então, às vezes, eu estou aqui como com a gente. A gente conversando um pouquinho antes, já me deu vários insights para escrever. Que legal. Às vezes, eu estou no carro, me vem uma ideia, eu cato o celular, eu gravo. Faço isso. E depois eu vou lá e transcrevo, né? Então, às vezes, alguém fala uma frase que tem a ver com outro contexto, eu ouço aquela frase e eu aplico aquilo no processo de envelhecimento da longevidade. Falo, mas isso também serve
para quem está no processo. Vai pegando, né, as mensagens. E eu achei mais interessante porque você vivencia. Não por exemplo, às vezes fala, mas você não tem, eu não tenho 60 a mais. Não tenho. Eu estudo, eu observo, eu vivo com as pessoas. Então, eu sei, na prática, com o retorno das pessoas. Mas você está nos 60. Exato. Então, a sua visão é mais profunda. É viver, é vivenciar, né? Isso. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei de quem é, mas é o meu companheiro, meu namorado, que fala. Ele fala, olha, saber do caminho não é percorrer o caminho. Isso. Né? Eu estou percorrendo o caminho, como muitas pessoas. Então, quando você percorre o caminho... É outra direção. Aí você... Aquela coisa, né? Que a gente estava falando, você sente o cheiro, você sente, né? Eu sempre falo, a gente sente o doce e o amargo do processo do envelhecer. Porque tem todas as questões que a gente oscila, somos seres humanos, mas você tá na prática, você saber a dor, o sonho, a realidade, te faz desejar, querer mais, né? Exato, que isso. Legal, Cláudia. Então, estou muito feliz mesmo. Eu também. Porque a gente tem bastante assunto para falar. Então, você foi na época, né, de tecnologia, viveu toda essa vida profissional e, de repente, você se deparou com uma nova proposta de vida. Foi. E também foi um aprendizado, né? Porque eu vejo que muitas pessoas, elas acabam tendo receio, medo de mudar. Sim, é normal esse medo, né? É normal, você fala assim, o que vai ser? Eu também, quando eu trabalhava com TI, muitas vezes é aquela coisa, eu tinha medo de empreender, eu tinha medo, e se eu perder esse trabalho, e se eu for mandado embora, o que vai ser de mim? Então, a gente tem esses medos, porque muitas vezes a gente acaba não confiando na própria capacidade. E à medida que você vai amadurecendo, né, eu falo assim, olha, hoje eu trabalho com qualquer coisa, exceto quando você tem que ter uma especialização, não vou virar uma dentista de um dia para o outro, por exemplo. Mas pode ser, mas assim, vou trabalhar para isso. Eu vejo que todo aprendizado que você tem na sua vida, se até hoje você trabalhou, sei lá, olha, eu era confeiteira, você aprendeu muita coisa. Sim, né? O bolo é o resultado final de todo o processo de vida. Exato. E tudo que você aprende, você consegue aplicar em outras áreas. Por isso que aos 50, né, chegando aos 50, eu interrompi a carreira para começar outro trabalho. E eu sempre tive muito esse espírito empreendedor, né? Eu saí de uma empresa, num processo de demissão voluntária que eles fizeram, eu saí da empresa e montei um negócio. Mas então, você não sabia em tecnologia da informação você montou. ainda. Eu fiquei 13 anos com uma empresa em tecnologia da informação. E aí foi quando eu me envolvi com a bicicleta e eu já estava nesse projeto, que eu não queria mais trabalhar com TI. Já tinha encerrado o ciclo. Na sua cabeça, na mente, não quero mais. Isso aqui já deu para mim. Já deu, era um pessoal, ciclo. Profissional. Exato. Né? Eu era feliz, eu gostava do que eu fazia, eu gosto de tecnologia, tanto que eu tenho facilidade para mexer com as tecnologias. Mas não era uma coisa que eu queria fazer no meu dia a dia mais. Eu não queria mais me relacionar com empresas. Falei, eu quero trabalhar com gente. Eu quero ter esse contato. Eu senti essa falta de, sabe, não daquela formalização. De ser natural, de ser você. De formalização de empresa, aquela coisa toda, aqueles protocolos, né? Eu queria trabalhar com gente, falar, e aí, sabe? Conversar normalmente com as pessoas, né? Entender das pessoas. E aí, quando eu me envolvi com o esporte, foi quando eu percebi a oportunidade de montar uma escola de pilotagem de bicicleta. Mas aí você entrou na bike? Qual foi o motivo que você entrou na bike? Então, o motivo foi que eu conheci um grupo de pessoas, tinha amigos que faziam mountain bike, eles me convidaram para uma competição de mountain bike na Patagônia, só que eles não sabiam que eu não pedalava, que eu não sabia o que é, porque eu fazia esportes radicais, eu fazia outros esportes. E achava que estava junto, o pacote. E eles olhavam e falavam, nossa, Cláudia é radical, ela vai topar, não sei o que, e topei. Só que aquela coisa, quando eu vi, eu falei, nossa, eu topei um negócio que eu não sei fazer. Aí eu tive que correr. Você não andava de bike? Não sabia pedalar.
Não sabia pedalar. Eu Olha velejava, eu fazia rafting. Com quantos anos? Com 49. Olha que importante a gente falar sobre isso, né, Cláudia? Com 49, você vai aprender uma nova descoberta do seu corpo, da sua consciência, né, de movimento. Tem uma característica, eu sou muito curiosa, eu não tenho medo e nem tenho vergonha de não saber. Sim. Eu acho que a vergonha é não querer aprender. Porque daí você sabe, aquelas pessoas que sabe, não quero aprender, tudo bem, é direito, mas você está limitando uma oportunidade, né? A sua expansão, o crescimento. Então, assim, eu nunca tive vergonha de não saber, porque eu também praticava tantos esportes que, sabe, a bike não fazia falta, né? Não teve necessidade. Não tinha necessidade. Mesmo aqui perto, né, da onde tem a represa, né, aqui perto eu vinha velejar aqui, mas eu não fazia bicicleta. Aí esses amigos chamaram, eu topei. Para resumir a história, eu aprendi sozinha, aí comecei a ir para Mariporã, num clube de mountain bike, para aprender o que era mountain bike. Isso eu tinha 5 meses entre aprender para ir para a Patagônia. Fui, me apaixonei, sofri que nem um cão o processo do aprendizado. Sim. Não foi assim, linda, maravilhosa, né? Todos os tombos que eu podia tomar, que como eu já praticava esporte também, eu nunca me quebrei, nunca me acidentei. Forma de cair, né? Exato. Mas assim, era aquela coisa, ou ama ou vai odiar, né? E eu gosto de desafios. Aí, quanto mais difícil, mais eu queria fazer. Agora eu vou fazer esse negócio, agora eu quero fazer. E aí eu consegui, dei conta, fiz a prova e voltei de lá com a vida assim meio que, puxa, eu quero fazer isso. Mas até então não tinha ideia de montar escola, nada disso. Aí surgiu, no meio do caminho, depois dessa volta, amigos meus me convidaram para fazer uma cicloviagem de bike, saindo do interior aqui de São Paulo, indo até Paraty, pedalando pela Serra da Bocanha. Olha, que legal, é lindo lá. E eu era a única mulher da expedição. Aí eu falei, bom, se eles me chamaram é porque eu sou boa. Porque assim, mulher, né? Eu falei, bom, eles chamam uma mulher, ninguém vai chamar uma pessoa que vai dar trabalho. Que vai dar trabalho, porque é uma expedição, não tem apoio, você vai sozinho, você carrega a sua mala, né, na bike. Quando chegou no topo da Serra da Bocanha, todos os dias choveram, não teve sol, não teve nada, só chuva e frio, chuva e frio. Mas quando chegou lá, eu estava sentada assim no topo da serra, e aí eu olhando aquela paisagem, tudo, falei, poxa, eu dei conta de chegar até aqui. Eu achei, aí eu senti o verdadeiro empoderamento. Eu falei, isso é empoderamento feminino. Você fazer para você, né? Eu falei, isso é empoderamento. Eu dei conta de chegar até aqui pedalando, eu sou a única mulher do grupo. E eu era a mulher mais feliz do mundo. Eu falava assim, o que eu preciso para ser feliz? Uma bike, arroz, feijão, banana. Olha, Cláudia. Tudo aquilo, eu acho que foi uma primeira sensação muito forte de desapego. Porque a área que eu trabalhava, ela demanda... Você não pode falar assim, para onde você foi nas férias? Fui para Praia Grande. Não, nem pensar. Você tinha que ir para Aspen esquiar. Falar que para Praia Grande é brega ou é muito pobre, sabe? Então, assim, era uma classe muito elitista. Você tinha que usar a caneta tal, o computador tal. Era muito ter, menos ser. Muita competição, não podia repetir roupa, você tinha um código de roupa. Hoje já mudou bastante, hoje mudou muito, mas na época que eu trabalhava era tudo assim, você tinha que usar meinha, sabe? Então era muita, sabe? Muita pressão, né? Para tudo isso, né? social. Para você ter uma vida legal. Você tinha que demonstrar que você era o bonzão. E era por isso que era muito ter, menos ser. E quando eu fui para a bike, eu estava sendo... E aquilo foi um choque, mas um choque extremamente positivo. Que eu vi, olha, o que eu preciso para ser feliz? Nossa, é tão simples. A gente precisa falar da simplicidade. Eu falei, poxa, eu trabalho tanto para ter, e quando eu vejo que eu preciso para me sentir empoderada de verdade, é isso.
né? Porque você sai de uma empresa, você tem um crachá desse tamanho, você saiu, você não tem mais crachá, né? Você senta com o presidente, mas saiu de lá, você não é mais ninguém. É seu nome e o seu sobrenome é, eu sou fulana da empresa tal. Isso. Eu não era Cláudia, eu não era Cláudia Franco, eu era Cláudia na bike, eu sou a Cláudia Franco, sou eu. Então, esse empoderamento foi o que me encantou, né? Porque eu falei, olha, E aí começou o desapego, que também tem a ver com a maturidade. Você passa, eu sempre falo assim, às vezes a gente passa metade da vida, mais da metade, né? Porque os 50 não é a metade, é 35, pela estatística, né? Porque você fala, cheguei na metade. Não é bem assim. Mas, enfim, você passa mais da metade da sua vida amealhando coisas. Depois você vê que você fala, putz, mas pra que tudo isso? Eu não preciso disso. Aí você vai querer passar o restante bem menos, desapegando. Né? E foi o que eu fiz. Comecei a desapegar. Fechei a empresa, que eu já tinha, a área de TI. Fechei, sem ainda saber. E tudo isso, essa história virou... Na época era blog, tinha Orkut. Enfim, para quem era do cartão perfurado, isso é inovação, né? Mas... Aí virou um blog, aí esse blog começou a bombar, as pessoas curtindo, aí vieram 2 revistas, um outro site também pedindo para que eu virasse colunista. Eu falo, mas eu não sou jornalista. Não, mas você escreve. E você fala de você. E aí comecei a escrever sobre bicicleta, sobre as minhas experiências, né? E aí um amigo meu, naquela bate-papo, falou, pô, por que você... não sai da teoria e vai para a prática. Tanta gente te pergunta como fazer as coisas, por que você não monta uma escola? A ideia nem foi minha. Aí eu olhei, falei, pô, tá aí, excelente ideia, vou fazer isso. Aí fiquei 1 ano trabalhando no método, para criar um método, porque na minha formação de TI eu trabalhei grande parte disso em desenvolvimento humano, capacitação, treinamento. Então, já tinha essa coisa do treinamento em cabeça, já tinha muita experiência em treinamento. E aí foi quando eu montei o método, comecei a chamar amigas, chamei a minha irmã, uma prima, chamar um, chamar outro para fazer experiência, para testar o método. O método começou a funcionar, e aí eu fui aprimorando, e falei, agora tá bacana. Aí eu já estava com 20 e poucas alunas. Começando o teste. Gratuito, assim, não cobrava nada de ninguém, porque eu precisava testar. Quando eu vi que estava funcionando, abri a escola. E aquela coisa, fiquei esperando a primeira ligação acontecer. E aí, agora, o que eu faço? Aí ligou, eu comecei aquela coisa de joga no... Aí já era o Orkut, depois virou Facebook, aí tem o blog, aí comecei a anunciar que eu estava dando aula, e passados 6 meses eu já não tinha mais agenda. Que legal. Hoje você é instrutora. Inclusive não tinha esse termo. Não, né? Isso aí, essa profissão, ela surgiu depois da minha escola. Que legal. Assim, não existe a formalização da profissão, mas o nome hoje, passado pra 13... Ter, aquela direção, para onde seguir. Passado 13 anos, né? Porque antes tinha o quê? Professor de educação física, tinha... o treinador, mas não tinha um instrutor de pilotagem de bicicleta. Então, depois que eu criei esse termo, porque eu falava, o que eu faço, né? Porque a gente precisa, às vezes, pontuar ou escrever para as pessoas entenderem o que é, exato, né? O que eu faço? E aí surgiu esse nome, né? Eu criei esse nome, tanto que a escola é Escola de Pilotagem de Bicicleta, né? E aí muita gente começou a usar. Tanto que hoje, assim, quando eu recebo mensagem, eu gostaria de fazer aula de pilotagem de bicicleta. Que bonitinho. Aí eu fico tão feliz, porque eu falo, olha isso aqui. O nome inteiro, né? Completo. Eu falo assim, olha aí que bacana. Isso aqui foi um negócio que eu criei, porque não existia. Não e tinha, hoje tem... às vezes as pessoas, tinha um ou outro que fazia, às vezes nem era empresa, nem nada, era mais assim, atividade formal, tudo. Fala assim, sou professor de bike. Eu falo assim, mas para mim, eu sou professor de bike, me soava assim que eu era o professor da bicicleta e não do aluno, né? Sabe aquela coisa? Aí eu ficava encafifada. Não combinou esse nome, eu falava, não combinava, né? E aí, criei a escola. A escola está com 13, vai para 14 anos, mais de 20 mil alunos.
né? Tem outros professores que trabalham comigo, porque aí começou, né? Não dava tem conta. várias modalidades a bike, né? É. Então, tem que dar um respiro, né? Senão só vive de bike. Exato. E aí, criei o método também para capacitar o instrutor, né? Porque muita gente gosta de pedalar, mas não gosta de gente. Você tem que ter... Também, como, né? Porque tem que tocar, tem que segurar a bike, tem que falar. Tem que segurar a pessoa, você tem que ter paciência, porque hoje eu trabalho com crianças, adultos, né? Homens, mulheres e idosos e pessoas especiais, né? Com portadores de deficiência, né? O nome correto agora. Portadores de deficiência. Tem vários tipos, né? Tem. Não só deficiências físicas, como mental. Sim. Então, se você não tiver paciência, não tiver um método, você não consegue nem lidar com cada um, né? com a pessoa. E muitos alunos que vão lá até vão recomendados já por médicos. Olha, a clínica tal mandou meu filho aqui, o médico tal mandou aqui. Que orgulho, hein, Cláudia? Então, isso é muito bacana. É positivo, porque você mexe com o cognitivo, né? Exato. E isso faz, um bem tão grande para quem tem uma deficiência. E aí eu explico para as pessoas que a escola, a gente não está lá para ensinar a mover a bicicleta, é muito além disso. Mover a bicicleta é os primeiros 30 minutos, né? 30, 40 minutos, a pessoa já move a bike. A gente vai muito além disso, né? A gente tenta inserir a bicicleta na vida da pessoa, porque a gente mostra que aquilo não é um brinquedo, que é um veículo, é usado para lazer, mas é um veículo que está no Código de Trânsito Brasileiro, para você poder andar nas ruas. Então, e toda a questão emocional, porque é muito comum os pais chegarem e falarem assim, eu morro de vergonha, meu filho já tem 10 anos e não aprendeu a pedalar ainda, isso é uma vergonha, e fala perto da criança. Aí eu olho e falo, eu aprendi com 49 anos, não é vergonha. Você poder compartilhar, falar de uma forma de verdade, né? Não é vergonha, eu aprendi com 49 e eu construí tudo isso. É que tem muito mito em torno da bike, tem muito, que você tem que aprender, assim, primeiro que por obrigação, tem que saber nadar e andar de bike. É mesmo. Então, já começa por aí. Então, ninguém vai lá para aprender pelo prazer de pedalar, mas pela obrigação. Então, já não é bacana isso. Outra coisa, eu tenho que aprender super cedo. Quando fala, né, aquela coisa... Tira a rodinha, né? Adulto não vai aprender. E não é verdade. Isso não é verdade. A gente tem aluno de todas as idades. A escola começou para mulheres adultas, né? Depois que veio crianças, idosos e tudo mais. Então, assim, a gente tenta quebrar todo esse mito, essa vergonha que tem. E a outra coisa, aprender de forma amadora. Por que muita gente aprende, depois nunca mais anda, ou aprende e se machuca, fica traumatizado? As pessoas aprendendo de forma amadora perpetua o erro. Por exemplo, andar na contramão na rua. Isso é uma coisa que todo mundo acha que tem que ser na contramão. É, isso mesmo. É para minha segurança. Não é. Que bom que você está falando esse ponto. Porque perpetua o erro quando você aprende de forma amadora. Eu falo assim, se existe escola de futebol não é só chutar a bola? Por isso que tem vários tipos de Não é. Se fosse, Qual todo mundo virava jogador de futebol. Você tem técnica, você tem o jeito de chutar, né, de cabecear a bola, tem tudo tem técnica. Por que na bike não vai ter? Né? Então, isso é um ponto que eu bato muito. E muitas vezes a pessoa vai lá, como ela aprende a mover a bike na primeira aula, acha que está satisfeita. Não, já aprendi, não estou mais tremendo, não vou cair. Aí pega no domingo, vai querer sair na ciclovia, cai, se machuca, aí volta. Eu fiz uma aula, só que deu ruim. Falei, não. Eu falei, carro, você faz autoescola, é no mínimo 10 aulas. Você não sai da autoescola, você não consegue fazer menos que 10 aulas. Não, tudo é um processo. Não está aprovado para isso, né? Fazer um arroz é um processo, fritar um ovo é um processo. Senão fica ruim. Fica bem. Por que andar de bike? Você tem que aprender... Não banalizar, né, Cláudia? De um jeito normal. Exato. Eu aprendi a andar na rua, vou ficar andando assim. E muitos pais têm aquele peso, eu não consegui ensinar meu filho, uma culpa, porque na propaganda da TV, da margarina, mostra o pai empurrando a bike. Mas não é todo mundo que
tem a didática, que tem a paciência. O laço familiar, ele tem o vínculo, ele tira um limite, a intimidade. A intimidade gera julgamento. O pai fala para a criança, você não está com vontade. A criança fala, você não está com paciência. Né? Vira briga. Uma culpa mesmo. Vira culpa, vira briga. Não fica um negócio bacana. E com o professor não existe isso. A gente não julga. A gente não conhece. Você veio aprender e aí vem todas as... Tem a história de vida toda da... Exato, eu tô ali para ensinar. Eu não tô ali para julgar o comportamento do aluno. Né? Muitas vezes o pai, a mãe julga. Fala, você é preguiçoso, você nunca aprendeu. Né? É verdade. E pra gente não existe isso. E você, com toda essa história, então, né? A gente percebeu que... fez esse momento, sua parte profissional, vem essa nova história e você consegue ter várias visões, né, Cláudia? Você agora... E aí você monta um perfil falando da sua nova fase dos 60. Como que é isso para você? Como que foi, né? Fazendo 60, eu tenho toda essa história, todas essas competições, essas pessoas que me acompanham. E como que é para você divulgar, falar? Olha, foi assim, primeiro foi uma surpresa, né? Porque o perfil surgiu de uma forma espontânea, que era só para, mais como uma brincadeira, documentar, ou registrar a minha entrada oficialmente. Virei uma idosa no Brasil. Falei, vou viajar para a Europa, ganho mais 5 anos, porque lá é 65. Né? Eu falei assim, mas oficialmente pelo OMS eu sou uma idosa. Aí começava a brincar, eu vou ter vaga preferencial, vou pegar fila preferencial, tenho desconto. Tanto que no dia do meu aniversário eu fiz questão de ir numa exposição, num museu, só para pagar minha entrada. Eu adorei. Para ver se está funcionando. Eu adorei isso. E aí o cara olhou e falou, é hoje, né? Ele falou, não, tá merecido. Aí, né? E aí começou nessa brincadeira e comecei a documentar o meu dia a dia, que é voltado para esporte, né? Eu sempre tive um estilo de vida saudável, mesmo trabalhando na área de TI, eu mantinha os meus esportes nos horários que dava, né? Final de semana. E aí eu vi que as pessoas se interessavam e comecei a trocar, a oferecer mais. Aí chegou um momento que eu percebi que o meu legado, quer dizer, o que eu tinha de histórico de vida tinha um valor, né? Que eu deveria compartilhar. Porque eu percebia que quando eu começava, por exemplo, quando eu usava o termo velha, né? As pessoas se ofendiam. E tem muito as mulheres, isso, né? elas se ofendiam de uma maneira absurda, chamar de senhora. Porque no Brasil, chamar de senhora é quando você está irritado, ou senhora, né? Mas a senhora não está entendendo aquela coisa, né? Ou então, chamar de a sua velha, virou xingamento. Né? Então, isso entrou numa forma, na cultura nossa, de uma forma tão forte, Sim. Que a palavra velha, as pessoas brigavam comigo. Velha é para coisa, eu não sou velha, né? Quando muito eu sou uma idosa. Elas escreviam isso. Olha, aí eu comecei a mostrar o meu ponto de vista. Eu falava, primeiro não existe o verbo idosar, né? Você envelhece, é envelhecer. Sim. Né? Essa coisa de boa idade, né? A melhor idade. Eles acham um nome que tudo vendável. Até a melhor idade, acho que a melhor idade surgiu na França, que também por conta dessa questão do preconceito de falar de velho e tudo mais. E aí eu fui mostrando, né? Aí quando a pessoa batia muito forte, eu olhava, olha, aqui pela Organização Mundial da Saúde, fases da vida. Aí mostrava, olha a fase, velhice, né? Eu vi essa semana que não existia essa fase velhice. Existia a criança e o adulto. Hoje tem a infância, a criança, o adulto e o envelhecer. Isso. Então, porque né, da maneira que foi crescendo, foi dar mais direcionamento. Então, hoje tem um perfil infantil, o envelhecer. E por que tem essa divisão? Né? Por que existe essa divisão? Exatamente, primeira, para as políticas públicas. Sim, né? Você tem que... Então, se você sabe que numa determinada cidade você tem um contingente maior de pessoas adultas, jovens, as políticas, os serviços vão ser mais direcionados. Isso é um dos motivos. E aí foi assim que eu comecei no meu Insta. Comecei a explicar isso para as pessoas. Elas passaram a entender.
E até o ponto de hoje, as pessoas escreverem para mim, eu tenho orgulho de ser velha. É tão gostoso. Então, isso eu é muito vejo gostoso. você falar, é uma inspiração. Porque o jeito que você fala, que você coloca, se posiciona, né? Não é uma regra. Não. É o seu estilo. É. E segue quem gosta do seu estilo. Exato. Tá aberto, né? Não gosto, vou pro próximo. E tudo bem. Exato. Então, quando você vê saudável, inspiradora, tem a questão também toda... De energia positiva, né? Porque você vibra. Quando você me falou, não, quando eu tenho uma consulta, eu não pego o exame e vou lá ver o que aconteceu. Não. Eu espero o médico falar. Se deu ruim, se deu bom, ele vai me explicar. Quantas pessoas não fazem isso? Vai lá no Google. É isso, tô passando mal, tô morrendo. Então, a ansiedade já parou ali. Qual que é o seu... Você não é a médica. Espero a médica passar. E teve um livro que eu li que fez uma diferença na minha vida e foi divisor de águas também, que é O Poder do Agora. Um livro bem antigo do Eckhart Tolle. Ele te mostra como viver o momento presente. Quando eu entendi isso, né, eu falei, é verdade, eu tenho que viver aqui. Não adianta eu estar aqui, estar pensando em milhões de coisas que eu tenho que fazer. Porque daí você não consegue, Porque você não entrega o seu melhor naquele momento. E sem falar que dá um problema de saúde, né? Quando a gente não memoriza o que está fazendo aqui, então você não gravou. Amanhã você não lembra o que você fez hoje. Porque você não gravou, porque você não estava presente. Exato. Então amanhã você fala, ontem fui na casa da vizinha porque você estava aqui. Você sabe que a gente conversou, uma coisa ou outra, beleza, mas você sabe o que você fez, então memoriza. Então a gente precisa estar presente para a nossa máquina funcionar. E a gente vive de futuro ou vive de passado. E eu vejo que muita gente da minha idade, a grande maioria, vive de passado. Né? Como se o presente não a pertencesse. Né? Ou como se ela não pertencesse a esse tempo. No meu tempo, a música, no meu tempo, no meu tempo. É isso mesmo. Uma coisa que eu acho assim, eu tive a minha juventude, eu tive... Né, eu adorava tudo que eu fazia. Viveu. Mas para mim o meu tempo é esse aqui, né? Eu tô viva, eu tenho saúde, eu tô viva, então o meu tempo é esse. Né? Quando eu chegar lá nos meus 80, 90, sei lá quantos anos eu vou viver, aquele lá vai ser meu tempo. Só que eu também não me... O que eu faço é assim, eu construo o meu agora. Então, assim... com relação à saúde. Eu também não fico sofrendo aquela ansiedade, o que vai acontecer, né? Eu falo assim, olha, eu faço o que eu tenho que fazer, eu faço a minha lição de casa. Tem que ser feito, né? Tem que fazer prevenção, cuidar, organizar, né? Vigiar aquele hoje momento. Mesmo, pela manhã, antes de vir para cá, uma pessoa escreveu lá, que eu falei do açúcar e tudo mais. A pessoa escreveu, mas a minha avó morreu com 100 anos, comia de tudo, com 104, comia de tudo, né, e não fez... Aí eu falei, olha, se a sua avó morreu esse ano, né, porque ela não falou como que a avó morreu, né, quando que a avó morreu. Quando que a avó morreu, mas eu respondi, olha, se a sua avó morreu este ano, ela nasceu em 1920, grande parte da vida dela, ela viveu sem ultraprocessados, sem poluição, ela movimentava o corpo dela, no mínimo, para sair do sofá e até a TV tocar o canal, né? Porque não tinha controle remoto, né? Você não tinha, então você tinha que... As pessoas andavam a pé, os alimentos eram mais saudáveis, né? O leite era entregue na porta da sua casa, eu lembro disso, da garrafa de leite na porta de casa, sabe? Então, assim, as farinhas não eram ultraprocessadas, o açúcar não era dessa... fazia em casa... Então, as mulheres tinham muito mais atividades, o homem, você pega uma imagem, né? Você pega nos Estados Unidos, você pega uma imagem de Nova York de 1950, era todo mundo magro, centro da cidade. Você pega hoje, todo mundo... Então, eu falo, olha, então, se isso é a justificativa para você continuar comendo açúcar, tudo bem. Não tem problema. Aqui eu posto aquilo que eu acredito, mas eu não obrigo. Quem quer, pega a mensagem. Quem não quer, joga fora. Não tem que entrar na discussão. Ela, com ela mesma, ela vai compreender e vai entender o corpo dela. Sabe? Então, assim, a gente acaba usando umas certas desculpas. E é isso que eu mostro para as pessoas. Porque eu sou muito... assim, muito fiel ao que a ciência apresenta. Sim, e é importante, né? Porque são estudos. E a minha prática. E a sua realidade. Né? Porque eu falo assim, olha, o estudo
Tanto que assim, eu passei a ficar ligada nos estudos, nos depoimentos médicos, e hoje eu pego artigo médico, eu leio, pego o livro, vou ler o livro de um médico, Então, por quê? Porque eu falava, poxa, o que ele está fazendo é o que eu faço. Ah, então é por isso que acontece isso comigo? Que tá fazendo, mostra pra você com o momento que você tá. Exato. Né? Igual como você falou de inspiração, que também trabalha, que você tem a inspiração do estoicismo. Eu queria que você comentasse um pouquinho também uma questão que corpo, mente, espiritualmente falando, né? Como a gente tem que estar livre, né? Uma liberdade de viver esse momento presente. Eu não sou uma grande estudiosa porque eu estou começando agora, mas tudo que eu li, assim, o pouco do que eu li, eu percebo que as problemáticas de quando você pega Aristóteles, Epiteto, tudo que eles comentavam, que eles falavam naquela época, é real e está presente. Aí eu falo, o quanto nós deixamos de evoluir. Quando você pensa na época que eles viveram, de coisas que eles falavam, da problemática do dia a dia do humano e dessa questão do espírito, corpo e mente, eu falo, a gente não evoluiu de lá para cá. A gente deu uma parada, né? A gente não evoluiu. Em vários aspectos, a gente teve uma evolução. Você parou. Né, eu acho que piorou. Né? Quando você fala de alimentação, piorou. Ah, total. Né? Então, hoje hoje você tem metade da população do mundo com sobrepeso. E várias patologias, né? Várias formas de comer errado que te dão várias... Que são as comorbidades. Né? Você vê, as pessoas na época da pandemia, elas vieram a óbito por conta das comorbidades. Porque o organismo não tinha condição de combater o vírus, porque ele já estava em déficit, né? Porque ele já estava combatendo muita coisa. Então, você tinha um exército cansado, né? Um exército né? A sua parte imunológica não tinha força o suficiente para combater aquilo, porque já estava totalmente desgastado. E também já é comprovado que pessoas que são atletas, que têm mais músculos, quando vão para um hospital ou se acidenta, a recuperação é maior por conta da massa muscular. Da massa muscular. Teve até um ator, né, que sofreu um acidente. Exato. E em um mês ele perdeu massa, mas ele ficou bem ainda. Exato. Porque se ele não tivesse, ele não tinha sobrevivido. E hoje também tem muito mito. As pessoas falam, eu não vou para academia, que eu detesto. Primeiro que eu acho que a mídia divulga errado, né? Tudo que tem de academia é fisiculturismo. Aí você olha o suplemento, estético, tem lá, aí tem a mulher com aquele bundão, aquelas coisas todas. Bom, depois dos 60 anos, para você chegar num shape daquele, é outra história. Assim, você vai ter que dedicar cada segundo da sua vida para fazer isso. Então, eu digo, olha, quando a gente vai para academia, é só dose de remédio diário. Sim. É a manutenção, porque a gente tem uma perda, e a perda começa a partir dos 30 anos, a perda é muito grande, e facilmente chegando perto dos 50, 60 anos, você vai desenvolver sarcopenia, que é, né, a perda da massa. E se você não mudar a sua alimentação, e se você não fizer o exercício físico resistido, que é o exercício de força, e não precisa ser em academia, pode ser levantar e sentar de uma cadeira na sua casa, você não vai chegar com tanto conforto lá no fim da sua vida. Né? Eu acho que a gente tem, sei lá, eu acho que esse fim está programado. Okay. O cientista já não é nem espiritual nem religioso, mas os cientistas pelo gene, eles já dizem que você tem uma programação que mais ou menos define o tempo de vida. Você pode acelerar. Né? Depende daquilo que você usa. Exato, você pode acelerar o seu processo de envelhecimento. Então, aquela estatística... Pode não ser, uma margem. Não é exata, né? Mas você também pode fazer com que isso estique. Eu sempre falo, olha, a gente tem que viver o melhor, né, o máximo possível, mas da melhor maneira possível. Porque a grande maioria vai chegar em 70, 80, 90 anos. Mas como? Alguns vão chegar na cama, na cadeira de roda, com dores, com sofrimento, e outros vão chegar com autonomia física, mental. Você depender de alguém
Eu falo assim, é terrível, eu não imagino eu numa cama alguém trocando a minha fralda. Sabe, eu não quero passar por isso. Se tiver que passar, tudo bem, aí, mas a minha lição Mas de o que casa você tá eu fiz. fazendo, Aí eu vou isso. levar pro lado religioso. Eu vou falar, ô Deus, peraí, eu fiz a lição de casa, você me sacaneou, né? Poxa, não, tudo bem, Tem exatamente isso. Tem né? sempre, né, o outro lado, né? Então, assim, então eu falo, olha, eu quero fazer a lição de casa. Eu vou fazer. Se Isso. por acaso lá na frente não acontecer dentro do que eu espero, aí foi alguma coisa fora, ou que eu não sabia, porque Uma coisa que veio, né? E você... que era para ser, aquela coisa do Maktub, estava escrito. Então, tudo bem, mas enquanto eu tenho o controle daquilo que eu posso controlar, que eu conheço, Você e, eu, tá fazendo. e o conhecimento, eu acho que é a melhor, eu acho que eu publiquei isso também, o conhecimento é poder, né? Então, a partir do momento que quando eu comecei a estudar, eu falei, puxa, isso aqui não é legal eu comer, isso aqui não é bacana, vou tirar, vou fazer. Então, não assim, precisa ser radical, né, Cláudia? Pode ser assim, hoje eu não vou comer isso com doce, mas amanhã, sabe? E tirando exato, aos porque a filha também tem que poucos. ser feliz, Porque às né? vezes fica assim, nossa, tudo é dieta. Não é uma dieta, mas é uma mudança. Quando você muda o estilo de vida, você nunca mais faz dieta. Isso. É uma transformação na sua mente, né? Porque você tem que negociar no seu corpo e no seu jeito de socializar, né? Você vê com outros olhos, você começa a ter uma amplitude assim, uau, é simples, mas é tão gostoso, tão prazeroso. Você entender dos alimentos. Quando você entende o que você está comendo e o que aquele alimento vai trazer de benefício ou malefício, você faz a escolha. Né? Vou passar mal, por que eu vou comer, né? Então não é uma coisa... Assim, eu nunca vi isso como sofrimento. Né? Se bem que, assim, eu já venho de uma cultura de alimentação boa, que minha mãe também já se alimentava bem, na minha casa... uma bagagem. Já vem assim, saúde. não é uma coisa que eu tive que mudar. Eu fiz adaptações, né? Porque tinha coisa que eu comia que eu não sabia que não era saudável. E aí você só vai... Aí quando eu falei, puxa, isso aqui não é saudável. Quando você lê o rótulo, eu falo, nossa, que louco. Aí, mas, então, assim... Quando você tem um estilo de vida saudável, você não tem que ficar preso à dieta, porque dieta tem data para acabar. Aí acaba, todo mundo enfia o pé na jaca, engorda tudo de novo. É um ciclo, aí vira aquela coisa, eu não dou certo, eu não sei o que. Por quê? Porque você não tem um estilo de vida saudável, né? E não é radical. Não é radical. Ninguém tem que virar maratonista, ninguém tem que subir na bike e ir pra montanha. Não, tem que ser gostoso. Eu falo assim, basta, sei lá, 30 minutos de caminhada por dia, uma caminhada vigorosa. Isso já vai te ajudar. Faz sei lá, faz 30 agachamentos todo dia. Faz 30 agachamentos pra você ver. Depois eu falo, porque as mulheres, principalmente, a gente precisa ter muita força muscular aqui na coxa, né? Então, porque na menopausa também a gente tem uma perda muito grande. Tem muitas questões também do quadril, né? Escape de xixi, tem muitas questões que a gente tem que levantar mesmo e dar atenção. Então, é manutenção da sua máquina. Não adianta você cuidar da sua casa com cotonete, tem uma casa linda, maravilhosa, o carro, você coloca o melhor combustível, né, para o motor, não sei o que lá, quando na realidade aí você vai lá e come, né, o que você come é o seu combustível. Eu falei, você cuida do carro, cuida da casa melhor do que você cuida do seu corpo. Verdade. Né? Você se preocupa com uma roupa da marca X, mas aquela roupa... Né? Se você tirar do corpo, ela cai no chão. Quem sustenta aquilo lá é o seu corpo. Então, hoje, alimentar saudavelmente, infelizmente, no Brasil está muito caro. Né? Tá caro cada dia. Mas aí você tem que escolher. Tem que fazer opções. Então, hoje eu abro mão de muita coisa para investir na minha alimentação. Eu falo, beleza, eu não vou gastar com a roupa tal, sapato tal, não tô nem aí. Sabe, eu já não tô mais ligada também com que a gente isso. não liga mais para essas questões, né? Eu falei, eu quero investir no meu bem-estar.
para investir no meu bem-estar, é a minha alimentação em primeiro lugar. Então, eu quero comer coisa bacana. Vou comer carne, vou comer uma carne boa, vou comer, sabe? Então, eu procuro os alimentos orgânicos. É tudo muito caro, porque o governo subsidia ultraprocessado, subsidia refrigerante. Sim, E o produtor, né, dos alimentinhos orgânicos, né? Então, eu invisto nisso. Muito bom. E qual é uma frase que você deixaria aqui para inspirar outras pessoas, Cláudia? Porque, assim, toda a sua história é inspiradora, né? Quem for seguir a página, quem olhar, vai ter... Nossa, tem infinitas possibilidades. Mas qual que você deixaria aqui para casa da vizinha? Tem uma frase que eu gosto muito, não é minha, é do fundador, que é do fabricante da bike que me patrocina, que me apoia. É uma frase do Mike Signardi, que é presidente o dono da Specialized. Essa frase também virou um mantra para mim. Simplifique e vá. Ah, e olha só, simples. Simplifique e vá. Então, isso virou um mantra, porque quando eu vejo que eu tô muito... calma, respira. Bom, o que dá para fazer aqui? Simplifique e vá. Muito. Sabe? Vou levar também. E resume tudo para longevidade. Olha, para questão de longevidade, eu acho que são 2 caminhos, né? Você tem que buscar o caminho para você ser feliz, pleno, e para ser feliz e pleno, você tem que ter saúde. Para ter saúde, você tem que fazer a lição de casa, fazer o básico que dá certo. Não buscar soluções mirabolantes. Rápidas, né? E saúde não tem a ver com estética. A estética é consequência. Né? Muitas vezes as pessoas se preocupam, gastam um dinheirão com estética e esquece da saúde. Não adianta você querer usar o melhor creme, o melhor tratamento da pele se você não se hidrata corretamente. Então, faça o básico que dá certo. Né? Não queira... Não tem pílula da juventude, não tem remédio. Né? Remédio, você já está remediando a situação. Verdade. Né? Então, eu acho que você tem que... se você cuida da saúde, você não vai precisar de remédio. Né? Então, fazer o básico. Faça o básico que dá certo. Focar na sua paz, né? Porque eu acho que a velhice é o período mais longo de vida da gente. E se é o seu período mais longo, queira viver bem. Não tem pior coisa do que estar preso num corpo que te causa desconforto. Não tem pior coisa na vida. Você tá dentro, porque você tá numa casa, o ambiente não tá legal. Você sai, né? Você sai, abre a porta, como é que você sai do seu corpo? Então, sabe, queira um corpo funcional, né? Um corpo que te dá conforto, né? Quando você tem conforto, você vai ser feliz, vai estar em paz. É o nome, longevidade. Muito bom, adorei, Cláudia. Obrigada. Passou muito rápido o nosso chá. Nossa, eu nem vi. Ai, que delícia. Tintim, com nosso chá, isso aí. Na casa da vizinha, o papo nunca acaba. Não, a gente sempre quer mais, né? A gente quer mais. A gente vai de novo e tomar outro chá, comer uma pizza. Olha que a gente nem falou mal de ninguém, nem fofocou. Não deu tempo de falar, caramba. Agradeço demais. Obrigada. Muito importante, inspiradora. Obrigada. Estou muito feliz com a sua presença aqui na casa. Eu que agradeço, foi uma honra estar na casa da vizinha. Venha você também na casa da vizinha. Saia da casinha, venha para a casa da vizinha e acompanhe a gente nas redes sociais, se inscreva no canal e deixe um comentário para a Cláudia. Ela vai responder, ela vai te chamar para andar de bike e fique à vontade. Até mais! Ai, que delícia, nossa! E aquela frase lá que você falou?